Mas, obviamente, são clínicas também que já tem mais de 30, 40 anos rodando, tem toda uma estrutura de atendimento. Eu vejo que hoje, até eu queria que você explicasse um pouco mais, da onde veio, se essa ideia do Descomplique veio através disso, ou veio através de todo o contexto do médico que sai do curso, não sabe vender, não sabe fazer a gestão da clínica. Da onde veio esse gap aí que você sentiu no mercado? Vamos lá. Inicialmente, meu sonho era agenda cheia, né? Quando eu não tinha paciente, eu queria ter agenda cheia. E aí, eu conquistei a agenda cheia. Você falou, né? Naquela época não era tão comum conteúdo na rede social. Mas eu via que pessoas estavam na rede social e eu falava, cara, elas estão gastando o tempo delas. Então, isso deve dar algum resultado. Então, eu encarei a rede social para trazer pacientes. Então, eu brinco que eu virei uma blogueirinha. Porque, cara, se eu estava no consultório e eu não tinha paciente, que era o mais comum, eu estava fazendo conteúdo, estava me expondo e na cara e na coragem. E aí, enchi a agenda de pacientes. Olha lá, seu papai chegou, pronto. Ela tentou participar de todo jeito, amor. Tô vendo. Vem pra cá também. E aí, Brunão? Tudo bom? Abraço. Vou tentar vir pra cá. Vem pra cá. Que aí pelo menos você fica do ladinho aqui com ela. Tudo demorou. Mas aí, Bruno, enchi a agenda de consultório. Então, o meu objetivo inicial foi alcançado. Só que aí eu comecei a ver que o sonho da agenda cheia é um sonho muito inicial. Você começa a querer ter qualidade de vida, porque eu conquistei a agenda cheia, mas, poxa, antes dava muito plantão, então ainda estava naquele sufoco de trabalhar muitas horas, naquela loucura. Então eu comecei a descobrir que eu queria ter mais tempo, queria planejar para ser mãe. E eu falava, cara, trabalhando 15 horas no consultório, que mãe que eu vou ser? Então a Eva tem grande parcela de culpa da gente ter projetado aí, pensado pelo menos num plano B, que no início, né, o Descomplique era um plano B, hoje ele é meu plano AA. Mas, então, aí a gente começou a pensar em alguma coisa assim. Eu, por conta da cirurgia dermatológica que eu falei que fiz e tal, pelo Cotrim, a gente deu curso de cirurgia dermatológica presencial lá na clínica. Aí depois eu dei curso de injetáveis presencialmente lá na clínica. Eu já tinha ali uma coisa de cursos em você. Sempre tive. Faculdade era mentoria, era monitora, fui monitora do Cláudio, olha que situação. No colégio eu era monitora depois que eu saí do colégio, enfim, sempre tive isso na veia. Tá. E aí, quando eu comecei a dar muito curso de injetável, que me chamou a atenção é que no final sempre existiam as mesmas perguntas. Clara, como é que você define preço? Clara, como é que você treina fulana? Caramba, como é que você capta paciente? Como é que você organiza o estoque para não faltar produto? E eu comecei a ver, cara, a gente tem isso tão organizado no consultório, tudo que a gente antes tinha penado naquela coisa de tentativa e erro que eu te falei, cara, isso, hoje a gente fala, né, isso é um método, caramba, isso tem uma organização, isso pode ser replicável. E aí que surgiu a ideia de vir para o digital, isso foi lá em início de 2019, conversando com uma paciente... Érico, né? Eu vi o 6 e 7 ali, o Érico. Isso aí, isso aí. Aí uma paciente minha, olha como é que é o poder da conversa, né? Uma paciente minha, Priscila Batista, super querida, trabalha com marketing também. Ela, na primeira consulta dela, de primeira vez, ela falou comigo da presença do Érico, que eu não conhecia, que eu tinha que conhecer, e bababá. Primeira coisa que eu pensei, cara, Érico é um picareta, loucura, porque ele promete no que ele diz que é possível, mas eu vou dar uma acompanhada aí nesse picareta, porque se a Priscila falou que ele é sério, deixa ele me provar que é. E aí a gente, enfim, acompanhou o trabalho dele, viu que realmente existia uma metodologia. Faz a maratona de todos os vídeos do Érico no YouTube. Não é? Esperando ali um erro, uma coisa assim, uma gafe dele, porque não, isso é bom demais para ser verdade. Porque, na verdade, primeiro, não é nem bom. Depois do primeiro 6 em 7, aí você, puta... Isso é possível. Não, mas o interessante, Bruno, é que assim, ele é zero picareta. Mas a imagem que eu tinha lá atrás é que era simples. Hoje ele fala muito, né, que é comum, mas não é simples, né? Mas eu achava que era só fazer lá meia dúzia de coisas. Mal sabia eu que ia ter que fazer página, que ia ter que abrir, enfim, zilhões de coisas para conseguir, né? Porque no início é eu presa, né? Depois que você vai aí pegando funcionários, mas eu já se encaixou. Fala, doutor, tudo firme? Tudo bom? Desculpa a demora aí, gente. Tá um vendaval no Rio de Janeiro, o negócio... Aqui também. Se no Rio de Janeiro tá frio, imagina no resto do Brasil, né? Tá frio mesmo. Você tá onde? São Paulo.
São Paulo é frio. São Paulo é frio demais. Tava lá. Então foi mais ou menos isso, Bruno. Na verdade, foi. Aí a gente percebeu que essa parte de administração de consultório era uma coisa que as pessoas não falavam, e a gente lembrou da nossa história, como que a gente penou, tentando, errando, e isso você perde tempo, você perde dinheiro, você perde saúde, porque você faz um monte de escolha errada, se estressa, vive ali no limite, e aí surgiu o Descomplique. E vou te falar que